Então, minhas queridas, continuando o nosso estudo referente à educação, à disciplina dos nossos filhos, nesse mês que nós estamos tratando sobre a família, né? E essa semana nós estamos tratando sobre os filhos. E nesse vídeo agora, eu gostaria de estar ministrando referente a Eli, né? O profeta Eli. O profeta Eli, ele via os filhos dele fazendo as coisas erradas, e ao invés de ele disciplinar os filhos, ele dava limites, né? E deixava eles fazer o que queriam. Então, assim, as crianças, né? Porém, elas não têm medo e o temor completamente desenvolvidos. Esse medo e o temor da nossa natureza, né? Que vem de Adão. Então, os pais, eles precisam colocar limite nos filhos. Os filhos de Eli, que era Ofni e Finéias, eles estavam pecando contra o Senhor. Primeiro, porque eles desprezavam as ofertas do Senhor. E segundo, porque eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. Eles não tinham nada de temor do Senhor. E ele tentou repreender seus filhos uma vez, mas repreender e continuar permitindo o erro, isso não é repreender corretamente. É a mesma coisa a gente dar uma ordem, explica para o nosso filho que algo é errado, que ele não pode fazer aquilo, que não é desta maneira, mas eu terminei de fazer aquilo, no outro dia o meu filho eu terminei de falar aquilo, ensinar meu filho, e já no outro dia o meu filho tá fazendo tudo errado de novo, e eu me calar e eu consenti, né? Então, isso não é certo. Então, fala assim na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, do capítulo 2, do versículo 22 ao 24, diz assim, ó. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. As pessoas falavam para Eli, né? As pessoas acusavam a Eli do comportamento dos filhos dele. Mas ele não tinha força, ele não tinha autoridade sobre os seus filhos. Ali no versículo 24 continua falando assim, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, tais fazendo transgredir o povo do Senhor. Né? Deus se entristeceu de Eli, porque ele honrava mais os filhos do que o Senhor. Né? Eli colocava os seus filhos em primeiro lugar. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aí no versículo 30 fala assim, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E no versículo 34 fala assim, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E foi isso que aconteceu, né? Deus permitiu que os dois filhos de Eli morressem por causa que Eli não executava os filhos. Deus talvez poderia até fazer um milagre na vida dos filhos, mas na vida dos filhos de Eli, mas se Eli não estava honrando em primeiro lugar o Senhor, né? Eli acobertava a maldade que os filhos faziam, e nós precisamos cuidar para nós não acobertarmos os erros dos nossos filhos. Nós temos que cuidar para nós não fazermos vista grossa
aos erros dos nossos filhos, né? Achar que é sempre o amiguinho que tá errado, achar sempre que é o coleguinha, que é o filho do vizinho, que é o primo, e não enxergarmos os erros dos nossos filhos ou acobertarmos, amém? Vamos ter esse cuidado. Tá certo que nós não vamos ficar expondo os nossos filhos, né? Mas ali dentro de casa com os nossos filhos, eles precisam serem repreendidos e não podemos deixar eles tomar conta da casa e tomar conta da gente. Porque tem filhos que mandam nos pais, tem filhos que mandam nas mães. A mãe é uma empregada dos filhos. E isso não pode ser. Nós precisamos nos posicionar. Nós, como mulheres de Deus, temos que ser mulheres sábias dentro do nosso lar. Sábias para conduzir os nossos filhos no amor no Senhor, para conduzir os nossos filhos a honrarem o Senhor, ensinar os nossos filhos que eles devem nos honrar, porque a palavra de Deus diz, né, que os filhos que honram seus pais, o Senhor prolongará os seus dias. Amém? Então, vamos ter esse cuidado. Nós jamais vamos acobertar os erros dos nossos filhos. Nós não vamos ser como Eli, né? Que permitia as atrocidades que os filhos faziam. E principalmente na casa do Senhor. Na casa do Senhor aqui eu vejo também com o nome do Senhor, né? Cuidarmos para que os nossos filhos não estejam abrindo a boca para dizer que amam a Jesus, que servem a Jesus, vão na igreja, mas por trás eles têm uma outra vida. E isso é algo muito difícil, nós precisamos estar atentas, porque as nossas crianças... Gente, eu falo criança, a Eduarda tem 23 anos, para mim ela é uma criança ainda. Então, assim, nós precisamos estar atentas aos pensamentos dos nossos filhos, às amizades deles, sabe? Então, Deus abençoe. E nós vamos falar de Abraão, né? Abraão, sobre como Abraão foi um exemplo de pai a Isaac. Então, daqui um pouquinho. Um beijo, Deus abençoe.